A decisão do general Gleuber, então, foi criar um grupo para fazer essa modernização. Aí é que apareceu o GTEM, né? O GTEM foi dessa decisão dele de criar esse grupo. E o GTEM, a partir daí, assumiu a modernização do ensino no Exército, baseado no que tinha sido começado na escola preparatória. No dia 5 de setembro, eu fui chamado a Brasília. O comandante da ECM me chamou: olha, você tem que viajar a Brasília para se apresentar ao general Gleuber, que é o chefe do antigo DEP, hoje DSEX. Ele vai te dar... O comandante não gostou muito, ele vai te dar uma missão lá, alguma coisa de ensino, você vai lá. Aí eu fui. E a última portaria, que é a mais importante de todas, dava a estratégia para a modernização do ensino, estratégia essa que cabia ao nosso grupo GTEM desenvolver. Essa estratégia, ela fazia 4 perguntas que o grupo deveria responder. O que ensinar? Como ensinar? Como avaliar? E como aumentar o intercâmbio do sistema de ensino com sistemas fora do sistema de ensino do Exército. A lei de ensino do Exército precisava ser aprimorada. Legislação. A lei de ensino do Exército e toda a legislação que vem decorrente. Aumentar muito, buscar meios de aumentar, caminhos para aumentar o intercâmbio com os outros sistemas de ensino do Exército. Os outros sistemas de ensino fora do Exército. Concluímos que o sistema estava quase dentro de uma redoma. O Centro de Estudos Estratégicos não foi iniciativa minha, foi do general Gleuber. Ele já era, nós estamos em 2000, ele já era comandante, porque a mudança foi em 99, eu estava em Brasília. Ele foi o último ministro e o primeiro comandante. Ele telefonou para mim e orientou: olha, precisamos de um centro de estudo estratégico e vamos fazer na ECM. Quando ele foi criado ainda dentro daquela configuração do GTEM, no ano 2000. E qual era a visão? Conjuntura. Era um centro, exatamente, né, para tentar dotar a escola de pensadores, de pessoas, de oficiais, né, que estivessem ali e que fazendo interface com instituições civis e que fosse capaz de manter a escola com um conhecimento altamente atualizado acerca da conjuntura. A maior dificuldade eu comecei a identificar era com o mundo acadêmico. Né? Por quê? Porque era o seguinte, era uma via de uma única mão. Né? Eu abria as portas para ele, mas ele não abria as portas para eu ir da universidade. Então era esse o problema que eu comecei a enxergar. Então havia assim uma certa blindagem da gente ir lá. Não, a sessão de pós-graduação veio da implementação da modernização do ensino dentro da ECM, que não estava implementada. E foi muito difícil, porque foi preciso obter carga horária para inserir algumas disciplinas que aqueles alunos não tinham tido na MAN, nem na ESAO. Por exemplo, metodologia da pesquisa científica. Não havia. Entendeu? Porque não tinha uma metodologia da pesquisa, nem existia essa disciplina. Essa disciplina passa a existir na ECM e na ESAO a partir das sessões de pós-graduação, a metodologia da pesquisa. Tempos para a pesquisa passam a existir somente a partir desse momento. Bom, nós criamos e buscamos assessorias de professores, doutores, do meio acadêmico, pesquisadores. Então, nós fazemos diversas reuniões para começar. Nós tínhamos a professora Ana Maria, que era da ABNT, começou a nos apresentar quais eram os procedimentos para a elaboração da pesquisa, para redigir um artigo científico, uma dissertação. Mas o chefe da divisão de ensino me chamou e falou que o comandante, já o general Castro, comandante,
ele iria criar uma seção de pós-graduação na divisão de ensino. Já tinha a seção técnica e a seção psicopedagógica. Entendi. Passaria a ter a seção de pós-graduação. E precisava de uma equipe nessa seção de pós-graduação. Então eu assumiria a chefia dessa equipe. Havia também uma visão de futuro nessa criação. O general Castro, ele imaginava aquilo ali como o início de um grande departamento de pós-graduação. Isso também foi percepção minha na época. Nós temos que evoluir a partir de uma origem. A origem seria a seção de pós-graduação da DE. E dentro desse projeto, a própria interação com a sociedade, ela via dentro desse programa de pós-graduação, dentro de uma situação onde o exército evoluiria de um exército de ocupação para um exército de projeção de poder, onde a participação na sociedade, dos civis é muito grande. A carência de civil conhecendo os assuntos de defesa no Brasil, ela sempre foi vista assim como um problema, né? Então, um programa de pós-graduação para estudo, ele foi feito de uma forma, isso sem me aprofundar muito, na ideia de se equiparar, fazer uma equivalência com o meio civil e até que houvesse essa participação. E nós levamos para o departamento, olha, eu preciso uma área do conhecimento que nos dê respaldo do nosso mestrado. Não vai ser ciências políticas, não vai ser nada disso, porque eu quero que venha, eu dizia assim, venha o cheiro militar a reboque. O termo ciências militares, primeiro que era um termo já usual das instituições militares ao longo do mundo. Então foi feito para validar esse processo todo, foi feito um estudo em vários países do mundo, verificando qual que era a situação das escolas militares, principalmente as escolas militares nível oficiais, primeiro nível oficiais, e depois Estado-Maior e assim por diante. E aí se verificou que o termo ciências militares era o termo mais utilizado. Então eu precisava na instituição doutores militares, né, que tivesse esse conhecimento e esse comportamento. A gente dizia o seguinte: eu preciso colocar em uma mesa de discussão do Ministério da Defesa ou de qualquer outro órgão que venha discutir defesa, doutrina, qualquer coisa, pessoas do mesmo nível dos civis que estarão lá presentes, ou das autoridades que estarão lá. E o nível é doutor. Até que chegou mais ou menos no meio do primeiro semestre, no final, ali por maio, e nós apresentamos uma proposta da criação do doutorado no ano de 2005. Porque foi criada uma portaria lá quando começou a pós-graduação, certo? Que dizia que em 2005 a ICM deveria criar o doutorado. E o Ministério da Defesa tinha criado o programa de pós-graduação, Prodefesa, que começou a botar gente lá. Então eu achei, já era um cenário muito diferente, com uma geração diferente da minha, e que a gente passou a qualificar para pesquisa, para busca do conhecimento. O pensamento que eu acho que era predominante era de que se estava buscando, sim, uma interface maior, um intercâmbio com o meio acadêmico civil, que era uma abertura de portas, que nós estávamos nos integrando melhor à sociedade e buscando entrar numa área com a qual a gente não tinha nenhuma convivência. Primeiro, para a gente ter algo mais com uma substância mais firme, teríamos que ter algo que tenha o governo, que tenha a CAPES. Então vamos criar, muita pretensão nossa, né, uma CAPES dentro aqui do departamento. E foi quando nasce a CADESM. Porque a CADESM, ela foi muito boa num aspecto. Ela disciplinou, ela criou, ela permitiu uma adaptação mais fácil, porque, de certa forma, ela espelhava o que a CAPES exigia. Ela buscou espelhar a CAPES. Então, para nós,
a CADERM teve um efeito didático muito importante, né? Ela ensinou a escola a como se preparar para uma postulação a um reconhecimento da CAPES. Mas ela insistia na equivalência. Esse é que era o problema. Nós delineamos que teríamos que ter professores. E nós fomos pesquisando o que a CAPES exigia, como é que eram os outros cursos de pós-graduação e tudo mais, e vimos mais ou menos, em média, que um curso de mestrado ele teria que ter um núcleo duro de 8 professores e que um curso de doutorado teria que ter um núcleo duro de 12 professores. E os professores que nós contratamos, que fizeram um belíssimo trabalho naquele momento, eles trouxeram o rigor acadêmico. Então eles trouxeram para a gente o que a gente não tinha conhecimento. Por que essa decisão de enviar alguns oficiais para cursar pós-graduação nessas universidades? Eu acho que naquele momento, Adriano, o problema, na minha visão, estou dando a minha opinião, naquele momento talvez a criar uma massa crítica capaz de melhorar a nossa produção interna, a nossa capacidade interna de fazer a pesquisa, trazer o rigor da academia para dentro do Exército, na minha visão, era menos importante do que mostrar os nossos militares para a academia. Entendeu? Da mesma forma que eu levei para o CE a pós-graduação para dar uma vitrine bacana para ela, para mim, eu interpretava o seguinte: eu preciso botar o Exército precisa ter gente na academia que seja referência. Estou falando em referência bibliográfica, né? Ou seja, que o cara sente para discutir. E um dia eu falei para ele: Jacinto, eu vejo você debaixo das minhas estruturas lá, geral. Não, coronel, a situação é o seguinte: eu quero uma divisão de pós-graduação. Jacinto, você não enxergou? Eu sou uma estrutura que eu acho que o Centro de Estudo Estratégico é uma coisa importante para qualquer escola de alto nível. Eu acredito que a pós-graduação é importante também. Se nós nos unirmos, nós criamos uma estrutura na qual nós damos o suporte à pós-graduação da ICM, como existem alguns países que fazem isso, que a pós-graduação está debaixo do Centro de Estudo Estratégico. O centro ele era vinculado ao comando direto. Então, o que acontecia? Quando a gente bota a pós-graduação dentro do centro, a pós-graduação fica vinculada ao comando. E essa foi a nossa proteção. Não havia consenso na escola. O Exército, muito menos, não enxergava isso. O questionamento que nós sempre recebíamos do aluno era: isso é importante para quem e para quê? Toda mudança desse tipo tem resistência, particularmente numa instituição conservadora. Ou seja, o Exército e os militares são conservadores por natureza. Há uma discussão de desvio de finalidade. Vem cá, o que a gente quer? A gente quer um coronel para comandar um regimento ou quer um doutor? Quer. Havia essa dificuldade. O Meira Matos, ele nasce desse amadurecimento, que a ICM foi percebendo que era muito difícil fazer um mestrado e um doutorado acoplado ao curso de Comando de Estado-Maior. A gente começa a ver o seguinte, que nós temos que nos separar do Centro de Estudo Estratégico. Que não tem mais como agora, que agora nós já estamos numa questão de amadurecimento que nós não precisamos mais estar embaixo do centro. E aí se faz o quê? Se começa a trabalhar uma ideia de instituto, criação do departamento e tudo mais. Vem para chefiar o centro uma pessoa que deu muito apoio a isso, que era o Coronel Richard, na época. Aí é General Campos, comandante da ICM, agora o nosso chefe do DSEX. A gente estava indo para Brasília, ainda eu, o aluno, já nomeado, ainda aluno. E eu lembro, foi no aeroporto de Santos Dumont, a gente estava embarcando ali para ver e botamos no meu ombro. Você estava pensando que ia para o
CPEX, mas não vai não. Você vai ser o chefe do Centro de Estudos Estratégicos. Estão falando aí de um instituto, de transformar a pós-graduação num instituto. Eu ainda não tive tempo de ver isso com calma. Se inteira desse assunto e me apresenta uma proposta disso aí, para a gente ver qual o caminho tomar. Então, é uma coisa interessante, mas a pós-graduação tinha muito mais peso porque ela lidava com todos os cursos da escola, inclusive do próprio TCC do CPEX. E ela tinha os professores que haviam sido contratados para trabalhar com eles lá. Então, ela ganhou muito mais evidência. A metodologia realmente teve uma carga horária no plano de disciplinas razoável, aumentou bastante a parte da metodologia da pesquisa científica. Então, a pós-graduação acabou se transformando no grande peso do CELS, né? E aí foi isso que eu apresentei ao general Campos logo em março. Nós tivemos um tempo para amadurecer, para tentar convencer internamente de que a ideia era a seguinte: não, nós temos que ter um instrumento, uma estrutura da escola capaz de conduzir um curso novo. Não é arrumar a casa com essa pós-graduação que está aí, não, nós temos que ter um curso novo. E esse curso novo vai proporcionar a pós-graduação, estrito sensu. Nós precisávamos cuidar do estrito sensu. Aí tinha um outro aspecto fundamental. Tinha acabado de sair a diretriz do comandante do Exército para o quadriênio 2011-2014 e ele tinha uma página inteirinha para nós. Eu falei, vamos fazer então o seguinte, vamos fazer um conselho, não sabia como é que seria o nome. Essas pessoas vão, entre aspas, avaliar o instituto. Elas vão dizer se o instituto ele é um instituto mesmo. E essas pessoas são pessoas militares e civis com grande notório saber na área, certo? Que vão tentar mostrar para o ambiente militar, para o ambiente civil, que o Instituto Meira Matos ele conduz a pós-graduação da ICM e ele é, digamos assim, ele é o IME das ciências humanas, ciências sociais. Entendi. Entendeu? Então, e aí começou-se a montar esse conselho consultivo, aí começou-se a contratação dos professores, e aí foi montando o curso. Vamos trazer doutores dentro daquelas áreas que nos interessam para facilitar o jogo. Na estruturação de curso, entra vocês, entendeu? Então, no próprio edital, essa era uma condição que eu colocava na contratação dos professores civis, que iam ajudar a montar o curso, entendeu? Então, tinha que ter a ótica acadêmica civil. Foi um avanço grande. Isso é um avanço grande. Avanço em termos de relacionamento externo, de inserção das ciências militares com dignidade no meio acadêmico, de relacionamento externo e de produção intelectual com metodologia científica e não, como eu dizia, uma grande redação. A gente tinha vários nomes, né? E aí se pesquisou bastante no Meira Matos e, na realidade, ele já como capitão, ele já começava a produzir artigos, inclusive livros, sobre a geopolítica. Chegou o Silmano Meira Matos porque ele foi primeiro intelectual, né, da área de estudioso, foi doutor pela USP e tal, e ele também foi um grande militar. Então ele é uma referência em termos de geopolítica, ele foi comandante da MAN, ele foi comandante do contingente de Suez, ele combateu na Segunda Guerra e foi também um intelectual, um acadêmico. Né? E o Meira Matos é bom porque ele é simbólico. É um militar simbólico nesse sentido. Ele navegou muito bem nessas duas capacidades, essas duas vertentes. Ele materializou na sua carreira o viés combatente. E materializou na sua carreira o viés do antigo bacharel. Certo? Então, ele tinha na sua carreira o viés acadêmico e na sua carreira o viés militar. Seguinte, todo momento que eu estava nessa equipe de aproximação com os órgãos governamentais, com o meio acadêmico,
que chegava a essa postura, falava, olha, tudo bem, eu entendo que você tem um mestrado, eu vejo que o seu mestrado é conduzido com seriedade, segue os parâmetros, mas eu só posso reconhecer se ele tiver, vamos dizer assim, carimbo CAPES. Porque o Brasil aceita, assim, essa é a aceitabilidade de um mestrado e de um doutorado na CAPES. A CAPES, ela nasce ali e se posicionou perante a nação com uma instituição muito forte. Então, quando ela diz que reconhece, que ela recomenda, não há dúvida, né? Ninguém tem dúvida disso. Então, o nosso pairava como dúvida. Nós sentamos e percebemos o seguinte, nós vamos insistir. O que a gente quer? Nós vamos ficar insistindo em ter um sistema autônomo, né, que não vai nos fornecer o reconhecimento necessário. Que civil vai querer fazer um curso dentro de uma escola militar submetido a uma avaliação autônoma, que não vai dar a ele retorno depois na vida civil? Nenhum. E outro aspecto também é o seguinte, nós tínhamos, o momento político do país realmente exigia que a gente colocasse um pouco mais as nossas ideias também ao sol, expondo essas nossas ideias. Na visão, na época nossa, a gente viu o seguinte, eu preciso do pesquisador, da produção científica. A gente enxergava que o acadêmico direcionaria melhor para um doutorado do que um mestrado profissional. E daria muito mais embasamento técnico, vamos dizer assim, para quem concluísse o mestrado. Então a opção foi por esse rumo aí. Em primeiro lugar, que a gente imaginava o seguinte, a transversalidade do curso que a gente tinha, ele não se coadunava assim, com aquele pragmatismo de ter uma aplicação específica dentro de uma atuação profissional. A própria atividade militar é assim. Em segundo lugar, que nós já imaginávamos que o futuro do mestrado é o doutorado. E seria mais fácil, no futuro, nós aspirarmos a ter um doutorado lá com um mestrado acadêmico que com um mestrado profissional.